Pai, na tua igreja, Pai Santo, que seja uma bênção abençoada, Pai, que seja, meu Deus, cheio do teu poder, da tua graça, Pai. Nesse instante, Pai, também apresentamos, ó Pai, no teu obreiro, Pai, que vai trazer a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor use ele, Pai, com autoridade, com poder, meu Deus, assim como o Senhor falou com Moisés, assim como o Senhor falou com Josué, assim o Senhor, só poder, meu Deus, dedo, para que venha falar conosco, Pai, para trazer a tua palavra, Pai, com autoridade, com poder do teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço as bênçãos e eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, para a tua honra e tua glória, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, glória a Jesus. Fica à vontade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus maravilhoso. Vamos cantar, vamos louvar Jesus comigo. Quem sabe canta assim comigo, ó. Quando o meu No versículo 1, eu pensei em deixar algo relacionado aqui à véspera do Natal e coisa assim. Eu ia falar em alguma coisa relacionada ao Natal, mas o Senhor tocou ao meu coração para deixar essa mensagem aqui para os irmãos, e é isso que faremos para a glória de Jesus. Então, glória a Deus. Os irmãos podem permanecerem sentados, uma vez que já foi feita a leitura devocional do culto. Diz assim a palavra de Deus: passados essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo e
agitando-a, o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não tinha lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Igreja do Senhor, nós estamos diante de um texto bíblico que é um texto que é a maior riqueza na sua narrativa. Eu não sei se vocês já um dia tiveram a curiosidade de ler sobre isso, mas o Evangelho de João, ele é um evangelho singular, primeiro porque ele não é como os evangelhos sinóticos, os três outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, cujos textos existe um sincronismo, existe uma semelhança, porque eles testificam de ocasiões, de milagres, de situações, eles foram testemunhas ou receberam relatos de homens que presenciaram os feitos de Jesus. Existe uma semelhança muito grande entre esses evangelhos, que são os chamados evangelhos sinóticos. O Evangelho de João, ele se difere um pouco dos demais evangelhos. Por exemplo, o Evangelho de João, ele não apresenta tantas riquezas como outros evangelhos, como Mateus, como Marcos, por exemplo, no que diz respeito, meus irmãos, ao nascimento de Jesus, por exemplo, e algumas outras coisas importantes que não estão registradas aqui. Por exemplo, o Evangelho de João, pelos grandes estudiosos, pelos teólogos, ele é conhecido como o livro dos 7 sinais. Na verdade, só estão registrados aqui 8 sinais. 7 deles acontecem antes da morte de Jesus. O 8º sinal vai acontecer depois da ressurreição de Cristo. É por isso que ele é chamado do Evangelho dos 7 sinais. Bem, mas não é sobre isso que eu vim falar com vocês aqui essa noite. Aquilo que eu quero falar está intimamente relacionado àquelas situações e circunstâncias que às vezes nós vivemos, nós passamos na vida, atravessamos durante a nossa caminhada, que na verdade por força do sofrimento, por força da angústia, por força da circunstância, nós vamos nos adaptando a essas coisas. Talvez você conheça alguém, talvez até você mesmo tenha passado por um período, tenha passado por uma fase cujo sofrimento, a dor e a espera é tão grande que você acaba se adaptando àquilo, você acaba se acostumando àquilo. A verdade é que o ser humano tem uma facilidade incrível de se adaptar com determinadas coisas. Por exemplo, existem pessoas que se adaptam à dor, existem pessoas que se adaptam à falta de higiene, existem pessoas que se adaptam ao sofrimento, existem pessoas que acostumam-se a viver as situações de maior penúria, de maior sofrimento. E na verdade, os estudiosos dão um nome para isso de psicoadaptação. Eu não vou ficar falando um termo difícil, eu quero só construir uma base aqui para você entender onde é que o amigo Espírito Santo vai nos levar hoje. O que é que significa isso? Psicoadaptação, irmão, é a incapacidade que o homem e a mulher têm de reagir frente a um estímulo repetitivo. O que é isso? O que significa isso? Por exemplo, quando alguém tem dificuldade, na verdade, de ser estimulado por um estímulo
seu dia a dia, automaticamente esta pessoa vai facilmente adaptar-se àquela situação. Você quer ver? Tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que sonham a vida toda em adquirir o bem, comprar um carro, vai lá e compra um carro novo. O carro zero é colocado na garagem, plástico no banco, pastor Beto. Ninguém nunca sentou, ninguém nunca entrou no carro, irmão. O carro é dele, a primeira vez que está sendo emplacado o carro. Ele coloca o carro na garagem e aquela alegria nos primeiros dias, daqui a pouco, irmão, ele fica adiando o momento que vai ter que lavar o carro, porque perdeu o estímulo, acabou a graça. E aí, então, ele se comporta como se fosse um carro qualquer, uma coisa qualquer. Isto é um aspecto de uma coisa boa, no sentido de algo muito ruim, de um sofrimento muito grande. Nos primeiros dias, algumas pessoas acabam reclamando, se lamuriando, se entristecendo por uma série de coisas, mas depois a pessoa acaba se acostumando ao sofrimento. Por exemplo, tem situações que a gente olha e diz assim: meu Deus, eu jamais conseguiria passar isso que essa irmã passa. Eu jamais conseguiria viver esse drama que essa irmã vive. Eu jamais conseguiria viver o sofrimento que esse homem ele passa. Eu jamais conseguiria me colocar no lugar dela, é impossível. Mas o fato é que algumas pessoas acabam se adaptando. As pessoas acabam se acostumando. Se acostuma, irmão. Se acostuma com o tratamento que recebe, se acostuma com a situação que está à sua volta e vai se acostumando. E isso é um perigo muito grande, sabe por quê? Porque na fé, no nosso relacionamento com Deus, nós usamos pelo menos duas coisas básicas para nos relacionar com Deus, que é razão e emoção. Razão é quando eu entendo, irmão, meu intelecto compreende, as minhas convicções compreende o que é que Deus tem para mim. E isso me leva a obedecer a palavra, ser santo, ter vida santa, viver a palavra, fugir do mal, fugir do pecado, me esforçar dia a dia para ser o homem que Deus quer que eu seja, para ser a mulher que Deus quer que eu seja, para ser o pai de família que Deus quer que eu seja, para ser o obreiro que Deus quer que eu seja, para ser o ser humano que Deus idealizou que eu seja. Mas não é só isso. Eu não posso ter os meus sentimentos paralisados, porque isso, na verdade, irmão, as minhas emoções me faz relacionar bem com Deus através da fé, que é aquela prova, irmão, das coisas que se espera de Deus, sabe? E você não sabe de que jeito é que vai acontecer, mas na verdade os nossos sentimentos se relacionam com Deus através da nossa fé e nos faz acreditar que tudo aquilo que Deus prometeu é verdade, vai acontecer. Nos faz acreditar que tudo aquilo que Deus sonhou um dia e idealizou para a minha vida é verdade, vai acontecer. Aleluia! Isso tudo é fundamental para entendermos. Então eu não posso deixar paralisar os meus sentimentos. É aqui que eu começo a minha mensagem agora, à luz da Bíblia, o capítulo 5 do Evangelho de João. Jesus se depara com uma situação, a expressão bíblica é que estava Jesus próximo à porta das ovelhas, e ali havia um tanque chamado em hebraico Betesda, que tinha 5 pavilhões. Os 5 pavilhões, irmãos, estava cheio de homens enfermos. Imagine uma cena, irmão, de pessoas coxas, aleijados, paralíticos, gente que sofria toda sorte de enfermidade. Imagine a cena. Havia, na verdade, uma crença contra ele, na verdade, a esse respeito. Havia uma crença a esse respeito, que no tanque que eles estavam próximos, um anjo descia em certo tempo e ele movimentava as águas. No momento em que as águas eram movimentadas, o primeiro que se atirasse na água seria instantaneamente curado. E ali havia, na verdade, um sentimento de uma competição acirrada. As pessoas ficavam atentas, mesmo diante de sofrimento, de dor, de luta, eles ficavam esperando o momento que as águas seriam agitadas. Eles ficavam esperando o momento em que as águas sofreriam algum tipo de movimento. E quer saber?
Jesus veio para quebrar os paradigmas. Jesus veio para quebrar conceitos. Jesus veio para mudar circunstâncias. Talvez você saiu da tua casa hoje esperando algum movimento, pastor, movimento de água, movimento pentecostal. Mas na verdade o Deus que você serve, o Senhor das nossas vidas, é o Senhor que trabalha na tormenta. Naum diz que o caminho do Senhor é no meio da tempestade. Mas a palavra de Deus também afirma, meus irmãos, que o profeta Elias, diante do período de turbulência da sua vida, não entendendo muito bem o conceito, os parâmetros daquilo que o Senhor havia pré-estabelecido para a sua vida, ele não conseguiu enxergar Deus no meio do terremoto, não conseguiu enxergar Deus, irmão, aleluia, no meio de elementos da natureza. Mas daqui a pouco, depois que passou todos aqueles fenômenos, veio uma tranquilidade, um silêncio suave, tranquilo, e a voz de Deus então bradou em seu coração. Talvez aqui esta noite não é noite de movimento, não é noite de pulo, mas seja noite de convicções apuradas na alma. Talvez aqui esta noite não seja noite de movimento, mas seja noite de lágrimas derramadas, manejando seus olhos na presença de Deus. Talvez aqui esta noite o Senhor não vai fazer do jeito que você espera, mas certamente o querer de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, aleluia, se manifestará na tua vida. Só se você acredita nesta realidade, levanta a sua mão de crente e exalta o Deus da tua salvação. Eu estou sentindo a graça do Senhor. Se eu fosse você, abria bem a tua boca e adorando ao Deus do céu, ele mandara abaixo e comandou de canto levacia. A glória do Senhor já tomou conta aqui deste recinto. Ele mandou-me da cara, mandou levaçaio. Não saia daqui esta noite sem receber a graça e a unção do Senhor. Aleluia. Jesus vai chegando, se aproxima de um monte de pessoas que estão esperando o movimento das águas. E aí, existiam ali muitas pessoas, mas por alguma razão, Jesus se aproxima de um homem que estava sofrendo daquele mal há 38 anos. Ele não estava na beira do tanque há 38 anos. Ele sofria daquele mal há 38 anos e estava há muito tempo naquele tanque. Talvez aquele homem, meus irmãos, de um certo modo se acostumou com aquele estilo de vida, se acostumou com aquele sofrimento, se acostumou com aquela dor. Por que isso, pastor? A maior dificuldade que Jesus encontrou, note bem, a maior dificuldade que Jesus encontrou ao se aproximar daquele homem não foi com a paralisia física. Olha, a maior dificuldade que Jesus encontrou, aleluia, a se aproximar daquele homem não foi com a paralisia física, irmão. Jesus, a maior dificuldade que ele tem encontrado